Nesse clipe, nós vamos ver uma aplicação de processamento digital de sinais associada à extensão artificial de banda espectral, no caso aqui, para sinais de áudio e voz. Qual é o objetivo da extensão de banda espectral? É recriar o conteúdo espectral de altas frequências em um sinal limitado em banda. Como que um sinal pode ter sido limitado em banda? Um exemplo é quando o sinal foi amostrado com uma frequência de amostragem baixa. Nós sabemos da teoria de amostragem de sinais que se um sinal é amostrado com a frequência Fs, o sinal amostrado só tem frequências representáveis até Fs sobre 2, considerando as frequências positivas. Não é a única forma, o sinal pode ter passado por um canal de transmissão que tem banda limitada e, por conseguinte, ficou com a banda limitada, é uma outra possibilidade. E a ideia é que seja recriado um espectro em altas frequências que seja coerente com o espectro da fonte geradora. Por exemplo, se a fonte geradora é de um sinal harmônico, é esperado que a parte superior do espectro preserve a harmonicidade observada na parte inferior do espectro. Idem para parcelas que não são determinísticas, mas parcelas estocásticas. É esperado que a densidade espectral de potência da parte inferior do espectro seja compatível com a densidade espectral de potência da parte superior, que vai ser acrescida artificialmente ao espectro. E no mais, é esperado que se tenha algum tipo de sincronismo temporal entre esses espectros, de forma com que as componentes harmônicas, por exemplo, estejam em fase ou em fases similares. Qual é a ideia do ponto de vista qualitativo? A gente tem aqui um espectro limitado em banda, nós temos aqui frequência no eixo horizontal em Hz, magnitude no eixo vertical. Esse espectro em particular parece estar limitado em banda no máximo aqui até 10 kHz. Nós queremos reconstruir esse espectro de frequências para frequências maiores do que 10 kHz. Então, uma possibilidade do ponto de vista qualitativo seria selecionar parte desse espectro aqui e deslocá-lo, e colocá-lo aqui. Seria algo similar a isso. No mais, a gente precisa compatibilizar as energias dessas componentes espectrais. E a gente sabe que, em geral, para sinais de áudio e voz naturais, a tendência é que a energia das componentes espectrais decresça com a frequência. Então, a gente vai ter que fazer algum tipo de ajuste na energia dessas componentes frequenciais para que o espectro fique compatível com algo que é típico em relação ao que é observado na natureza. Então, a gente poderia escalar toda essa porção do espectro e tentar manter aqui a harmonicidade dessa fonte geradora, ou seja, os componentes estão harmonicamente relacionados. Essa componente aqui é o dobro dessa, essa é o triplo dessa e assim por diante, essa é 4 vezes essa aqui, ou seja, a distância na frequência entre os picos espectrais é aproximadamente constante. Uma ideia é tentar manter esse perfil harmônico do sinal. Idem em relação ao espectro de fundo aqui, as componentes possivelmente de ruído, que tem uma densidade espectral de potência. A ideia é tentar manter a coerência, para não criar nenhuma distorção desnecessária no sinal. Então essa é a ideia, em geral, da extensão de banda espectral. É recriar artificialmente uma banda de altas frequências que não existe no sinal original, de uma forma que seja minimamente coerente com o que se observa na parte inferior do espectro, na parte original do espectro. Os conhecimentos a priori que a gente tem é que sinais têm energia concentrada em baixas frequências, tipicamente de 0 até 7 kHz. Claro que há componentes acima de 7 kHz, em geral, mas elas têm energia baixa e são menos perceptíveis para o sistema auditivo humano. Primeiro aqui é um conhecimento técnico mais psicoacústico. Outro conhecimento técnico que a gente tem é que se a gente mostrar um sinal analógico com frequência Fs, pelo teorema da amostragem, respeitando o critério de Nagios, as componentes frequenciais do sinal amostrado vão até Fs sobre 2. E o filtro anti-aliasing, que faz parte da amostragem respeitando o critério de Nagios, vai remover ou pelo menos atenuar fortemente as componentes de Fs sobre 2 para cima, de modo que não haja aliasing no processo de amostragem. E, como eu falei antes, a limitação em banda pode ter várias causas. Amostragem, por exemplo, ou algum tipo de limitação associada a um canal de comunicação. O sinal passou por um canal de comunicação que é limitado em banda e, por conseguinte, na saída do canal de comunicação, o sinal também está limitado em banda. Há outras causas, como, por exemplo, codificação de sinais. O MP3, por exemplo, limita a frequência máxima do sinal até 16 kHz.
Então você não consegue nenhum sinal codificado em MP3 com frequência maior do que 16 kHz. Isso para taxas altas de codificação. Se a gente reduzir a taxa de codificação, tipicamente a tendência é você remover as frequências mais altas, que são as menos perceptíveis. Tem várias soluções na literatura para essa tarefa de aumento ou extensão artificial de banda. Uma delas é chamada a filtragem não linear, que é bastante simples. A gente vai tomar o sinal original, x de n, que é limitado em banda, e suponha que num trecho de sinal a frequência máxima presente é f subíndice m. Nós vamos selecionar a banda de f subíndice m sobre 2 até fm. Isso pode ser feito através de um filtro passa-faixa ou através de um filtro passa-altas, supondo que fm seja a mesma de fs sobre 2, e vai gerar aqui um sinal que só tem a parte superior do espectro, a metade superior do espectro. Lembrando que f subíndice m é a frequência máxima positiva num trecho de sinal. E lembrar que tipicamente sinais de áudio e voz são variantes com o tempo, a fonte geradora varia com o tempo, então pode ser que trecho a trecho essa frequência máxima seja diferente. O que a gente vai fazer? A gente quer, como viu aqui na ilustração, separar a parte superior do espectro, por exemplo, através de um filtro passa-faixa, e deslocá-lo uma posição superior no espectro de frequências. E depois escalar esse resultado para que o espectro fique compatível com o espectro em baixas frequências. Então, a gente vai, primeiro, criar o espaço no espectro do sinal amostrado. A gente vai fazer um aumento de taxa de amostragem por um fator L igual a 2, inteiro igual a 2. Então, a gente vai fazer isso não só para o sinal original, mas também para o sinal passa-faixa que a gente obteve aqui no primeiro passo. Portanto, tanto o sinal original quanto o sinal filtrado vai ter a metade superior do espectro livre, porque ele sofreu um aumento de taxa de amostragem por 2, e a gente sabe que esse processo comprime o espectro original de X por 2 vezes no domínio frequencial, e um filtro passa-baixas remove as imagens espectrais. A gente vai ver isso logo à frente num outro exemplo. Então, há espaço na metade superior do espectro para que a gente ali insira um espectro artificial. Esse deslocamento da metade superior do espectro desse sinal XPF é feito através de uma operação não linear. Então, a gente vai criar um sinal de banda estendida, XBE de n, como sendo a soma de XU de n. XU de n é a versão de x em que a gente aumentou por 2 a taxa de amostragem, mais um fator g que multiplica o módulo de XPFU de n. XPFU de n é o sinal que foi filtrado pelo filtro passa-faixa, também elevado na frequência de amostragem por 2. Por que essa aplicação do módulo a esse sinal XPF de n recria as frequências altas? Porque a gente tem que lembrar que módulo de cosseno de θ é igual a raiz quadrada do cosseno ao quadrado de θ. E o cosseno ao quadrado de θ é igual a meio mais meio do cosseno de 2θ. Então, toda componente frequencial presente em XPFU de n vai ser multiplicada por 2 em frequência. E vai ter uma componente com frequência nula, cosseno de 0 aqui, que é a componente DC. Essa componente a gente não ouve, Se a gente quiser remover essa componente, a gente pode aplicar um filtro passa-altas sobre o X-chapéu BE de n, isso é opcional, de modo a remover essa componente aqui DC. E esse fator G vai regular o quanto de energia a gente vai dar, em geral, para as componentes que foram transformadas de F para 2F. As componentes presentes em PFU de n estão necessariamente entre Fm sobre 2 e Fm. Então, a aplicação do operador módulo vai fazer com que essa banda de Fm sobre 2 a Fm seja levada a Fm até 2Fm. E depois a gente escala, em geral atenua por um fator G, para produzir um espectro que seja compatível com o decaimento de energia com o aumento da frequência, que tipicamente é observado em sinais naturais de áudio e música. Problemas dessa técnica é que tipicamente a frequência FM, a máxima frequência presente num trecho de sinal, muda ao longo do tempo. Então, se você fizer um sistema bloco a bloco,
processamento bloco a bloco, você vai ter que projetar para cada bloco, possivelmente, um filtro passa-faixa com valores da frequência mínima e máxima diferentes ao longo do tempo. Uma outra possibilidade, e é o caso que a gente vai ver nas simulações, é que a frequência máxima seja o fs sobre 2. O sinal é tão limitado em banda, né, que praticamente FM é fixo ao longo do tempo, sendo a máxima frequência representável de um sinal amostrado, no caso fs sobre 2. E é o exemplo simplificado que a gente vai ver na simulação. FM aqui vai ser fs sobre 2. Logo, a aplicação do operador não linear vai produzir uma banda extra de fs sobre 2 até fs, o que justifica a gente ter que aumentar por 2 a taxa de amostragem tanto de x quanto de xpf para poder fazer essa soma aqui sem incorrer em aliasing. Então vamos ver um exemplo em MATLAB desse procedimento e ouvir os sinais que são produzidos. Então a gente começa limpando as variáveis, fechando as figuras. A gente vai ler um sinal de voz na variável x que foi amostrado a 8 kHz. Logo, esse sinal de voz só tem frequências representáveis até 4 kHz, que é um valor bastante baixo de limitação em banda. E por essa razão, já que 4 kHz para voz é um valor relativamente baixo de limitação em banda, a gente vai considerar que para qualquer trecho desse sinal, a frequência máxima positiva é de 4 kHz. Isso facilita a implementação da técnica, porque o FM, que vai ser igual a fs sobre 2 igual a 4 kHz, é fixo para todo o trecho do sinal. A gente vai projetar um filtro elíptico de ordem 12. No caso aqui, a gente vai projetar um filtro passa-altas ao invés de um filtro passa-faixa. É um passa-altas de meia banda, ou seja, a gente vai selecionar a metade superior do espectro desse sinal aqui, idealmente entre 2 kHz e 4 kHz. Então, um filtro elíptico de ordem 12, com 0,05 decibel de oscilação na banda de passagem, 60 decibéis de atenuação na banda de rejeição e a frequência de corte um pouquinho acima de metade da banda. Muito bem, a gente vai plotar a resposta em frequência desse filtro, em magnitude, e vai fazer a filtragem do sinal original pelo filtro, ou seja, selecionar só a metade superior do espectro. Aqui a gente está fazendo uma filtragem de fase zero, usando a função filter, ou seja, a gente filtra o sinal para frente e para trás. Vai fazer o aumento de taxa de amostragem tanto do sinal X quanto do sinal filtrado, L igual a 2, que foi o fator de aumento de taxa de amostragem que a gente adotou aqui em cima. Vai escolher arbitrariamente o fator G igual a 6 e produzir o sinal com banda estendida, XBE, que é a soma de XU, que é a versão aumentada por 2 em taxa de X, mais G, que multiplica o módulo de XPFU. XPFU é a versão de XPF com a taxa de amostragem aumentada por 2. E não vai fazer aqui a filtragem passa-altas para remover a componente DC, que é produzida por esse operador módulo. E vai tocar o sinal original na taxa original fs e o sinal com a banda estendida com 2 vezes a taxa de amostragem. Então, primeiro a gente tem a resposta em frequência, em magnitude, do filtro passa-altas de meia banda que a gente projetou. O filtro passa-altas atenua as componentes frequenciais de 0 até 2 kHz e de 2 kHz até 4 kHz ele tenta manter a banda de passagem aproximadamente constante, igual a 1. Como é um filtro elíptico, né, esse filtro vai ter uma banda de passagem com oscilações do tipo equiripple. Então esse é o filtro. Esse filtro vai selecionar somente essa região de frequências de 2 a 4 kHz. E a aplicação do operador módulo ao sinal filtrado vai levar todos os componentes dentro dessa faixa para a faixa de 4 a 8 kHz. Então a gente está fazendo a extensão de banda e depois vai atenuar essas componentes, todas elas, pelo mesmo fator G. Pode ser melhorada essa conformação espectral e ao invés de usar um valor constante para todas as componentes, você pode usar um shape diferente de acordo com a região frequencial. Mas aqui a gente está fazendo de forma simples, usando apenas um fator de atenuação. Então se a gente continuar rodando o código, aqui a gente vai lançar a mão de uma propriedade de sequências e séries que diz o seguinte: se o somatório de n igual a 1 até infinito de AN converge, aqui a gente vai lançar a mão
de uma propriedade de sequências e séries que diz o seguinte: se o somatório de n igual a 1 até infinito de AN converge... Então, primeiro a gente ouviu o sinal original, que é um tanto abafado, e o sinal com a banda estendida, que soa como se tivesse mais altas frequências, apesar de um pouco artificial, um pouco distorcido. Entretanto, o acréscimo de frequências altas produz, para efeito cognitivo, para o sistema auditivo humano, um sinal que é mais inteligível, ou seja, o ouvinte consegue entender de forma mais clara o que foi dito do que com o sinal original. Porque as altas frequências estão presentes principalmente na emissão das consoantes, que são fenômenos transitórios, como P, como B ou T. Como são transitórios, são variações rápidas e contêm altas frequências. O acréscimo de componentes em altas frequências faz com que o sistema auditivo humano consiga interpretar de forma mais fácil as consoantes. Isso ajuda a inteligibilidade dos sinais processados. A gente pode observar o espectro desses dois sinais ao longo do tempo, usando o programa Goldwave, para verificar como é que esses sinais se comportam, espectralmente falando. Então vamos abrir esses dois sinais. Esse é o sinal original e esse é o sinal que foi processado pelo sistema não linear de extensão de banda. A gente vai abrir aqui o monitor espectral. Então, no monitor espectral, a gente observa que o painel de baixo é o espectro ao longo do tempo. No eixo horizontal, a gente tem aqui a frequência de 0 até 8 kHz e a magnitude mostrada em escala logarítmica. Eu estou falando e o espectro está mudando ao longo do tempo. Então, a gente está vendo o espectro do sinal, bloco a bloco, sendo mostrado aqui em tempo real, nesse painel inferior. E no painel superior a gente tem o chamado espectrograma, quer dizer, para cada trecho a gente pega esse espectro em magnitude, coloca na vertical, então a frequência no painel superior aqui na vertical de 0 até 8 kHz, e codifica a intensidade em código de cor. Então quanto mais próximo do vermelho, mais intensa ou mais energia tem essa componente, quanto mais próximo do verde para o azul, menos intensa é essa componente. A gente percebe aqui que no sinal típico de voz que eu estou falando, as componentes frequenciais estão aqui, basicamente entre 0 e 7 kHz. A energia vai se perdendo para frequências mais altas. A energia está concentrada em baixas frequências. Então vamos ouvir o sinal original e depois o sinal processado. Aqui a gente vai lançar a mão de uma propriedade de sequências e séries que diz o seguinte: se o somatório de n igual a 1 até infinito de AN converge... A gente percebe que o sinal original ele é limitado em banda até 4 kHz. Toda a informação frequencial que ele contém está na faixa entre 0 e 4 kHz. Aí a gente vai estender a banda para a região de 4 até 8 kHz, preservando a banda original e criando uma banda nova aqui. Foi o que o sistema de processamento não linear fez. Então vamos tocar o sinal agora processado. Aqui a gente vai lançar a mão de uma propriedade de sequências e séries que diz o seguinte: se o somatório de n igual a 1 até infinito de AN converge... Aqui a gente percebe que foi criada essa região superior do espectro aqui, que nada mais é do que essa região aqui deslocada e atenuada. E a gente percebe também que houve uma melhora em termos qualitativos da inteligibilidade do sinal, apesar do sinal estar um pouco distorcido. A gente pode controlar a energia da banda superior através de um parâmetro só, que é o valor de G. Uma outra forma de fazer a extensão de banda espectral é um método chamado SBR, do inglês Spectral Band Replication, ou replicação espectral de banda, que não somente faz uma replicação espectral, mas essa réplica é revertida no domínio da frequência. Então esse sistema consiste dos seguintes passos: aplicação do sistema expansor, que a gente viu no curso, com fator inteiro L igual a 2, é o sinal de entrada x de n, que foi amostrado com frequência Fs. A gente vai ver qual é o efeito da aplicação do sistema expansor. Após a aplicação do sistema expansor, a gente vai fazer um ajuste da envoltória espectral do sinal XZ de n, que é o sinal de saída do sistema expansor. E depois a gente vai reconstruir o XZ de n com frequência de reconstrução igual a L vezes Fs. L igual a 2 no nosso caso aqui. Dá para perceber que os passos do SBR são mais simples do que o sistema não linear que a gente viu antes. Então, a principal vantagem do método é a simplicidade técnica,
que basicamente você aplica o sistema expansor e uma filtragem, depois reconstrói o sinal com FR igual a LFS. E as desvantagens são que o espectro adicionado não é coerente com o da fonte geradora, porque a réplica produzida ela é revertida na frequência. Se, por exemplo, a gente estiver lidando com um sinal harmônico, a harmonicidade não é preservada. No mais, o espectro está revertido no domínio, então perde a coerência com o da fonte geradora. E pode haver vales de energia entre os espectros original e o estendido. Então a gente vai analisar com mais cuidado aqui quais são os efeitos de aplicar o sistema expansor no sinal original e por que da necessidade do ajuste da envoltória espectral do sinal de saída do sistema expansor. Então, relembrando o que é o sistema expansor, a gente denota por setinha para cima L, entrada x de n, saída xz de n. Xz de n vai ser o x de n sobre L quando a razão n sobre L for inteira e zero caso contrário. Ou seja, o sinal xz de n vai ter as mesmas amostras de xn separadas por L-1 zeros entre cada uma das amostras. Do ponto de vista da relação espectral entre xn e xz de n, a gente consegue mostrar e verificou no curso que o espectro do sinal estendido é a versão do espectro do sinal original comprimida L vezes na frequência. Então a interpretação do ponto de vista frequencial é super simples, basicamente uma compressão por L no domínio espectral. Se a gente tiver um sinal amostrado, ou uma sequência xn-ts, aqui eu estou explicitando que o período de amostragem é ts e não é unitário, para a gente poder representar o espectro em hertz, ao invés de radianos por amostra. Suponha que para o período de amostragem ts, a gente tem um espectro periódico e o período do espectro é fs, né, ao invés de 2π. Então, a gente tem uma réplica centrada em zero, uma réplica centrada em fs, 2fs e réplicas em múltiplos inteiros de fs. Se a gente quiser reconstruir novamente esse sinal para o tempo contínuo, o filtro de reconstrução está mostrado nessa região achurada, que vai selecionar entre menos fs sobre 2 e fs sobre 2. Então, toda reconstrução vai ter que envolver um fio de reconstrução que só consegue selecionar um período do sinal. Não tem como fazer diferente porque esse espectro é um espectro periódico. Ao se aplicar a sequência x de nts ao sistema expansor, a gente obtém essa sequência, L igual a 2 no nosso caso aqui. A gente acrescenta uma amostra a cada amostra da sequência original. Isso é equivalente a gente ter amostrado não um sinal original, mas uma versão expandida no tempo do sinal x de t. Daí a dualidade de tempo-frequência, o sinal no tempo foi estendido, o espectro vai ser comprimido pela mesma taxa. Então, o espectro do sinal expandido é esse espectro aqui, comprimido por 2. Essa réplica espectral vem parar aqui, continua centrada em zero, mas emagrece 2 vezes, é comprimida por 2. Essa réplica centrada em fs vem parar aqui em fs sobre 2. Essa réplica em 2fs vem parar aqui em fs. A réplica em menos fs vem parar aqui em menos fs sobre 2. A réplica em menos 2fs vem parar aqui em fs e assim por diante. Não há modificação nenhuma na magnitude. E se a gente quiser reconstruir esse sinal para o tempo contínuo, novamente a gente vai ter que selecionar uma faixa de tamanho fs, entre menos fs sobre 2 até fs sobre 2. Então, se a gente olhar em zoom aqui, a gente percebe que a réplica central foi comprimida por 2, mas a gente criou aqui, né, uma extensão do espectro em altas frequências, porque esse ponto aqui é fs sobre 2, então é a máxima frequência representável, menos fs sobre 2. Ela está refletida, quer dizer, essa banda de frequências positivas foi refletida em relação a fs sobre 4 aqui, né? Ela está refletida no domínio, mas a gente criou componentes em altas frequências que vão dar uma percepção para o sinal de áudio que ele é mais agudo, que ele é mais rico do ponto de vista frequencial. E para a gente não distorcer essa componente máxima que é fc, que foi levada pelo sistema expansor fc sobre 2, a gente vai adotar para a reconstrução desse sinal um FR, frequência de reconstrução, que é 2 vezes a frequência de amostragem original, de modo que essa componente aqui, que é fc sobre L, volte novamente ao que ela era, que era fc. Então a gente não vai distorcer a componente centrada em zero, mas criou artificialmente uma banda de altas frequências com simetria aqui em fs sobre 4.
já que o shape desse cara aqui não é tal que a energia decresce com a frequência, a gente vai atenuar, né, essa parte de altas frequências de modo adequado, né, para que fique um sinal mais natural, ou pelo menos mais compatível com o que é a tendência do espectro de um sinal de voz natural. Por isso que a gente aplica aqui esse ajuste de envoltório espectral sobre o sinal de saída do sistema expansor, justamente para atenuar aquela réplica refletida centrada em fs sobre 2. Então, vamos ver um código de MATLAB que implementa esse sistema. Então, como no caso anterior, a gente limpa as variáveis, fecha as figuras, lê um sinal de voz, que é o mesmo anterior, que foi amostrado a 8 kHz, logo só há frequências até no máximo 4 kHz. O fator de aumento aqui do sistema expansor é L igual a 2. A gente vai produzir o sinal XZ, que a gente faz com 2 comandos, cria um sinal, uma sequência de zeros, com 2 vezes o tamanho da sequência original, e depois produz o sinal do sistema expansor, né? Ou seja, as amostras de X vão estar presentes na primeira, na terceira e assim por diante. De 1 até end, pulando de 2 em 2 aqui. Então a gente produz o sinal de saída do sistema expansor, vai projetar um sistema de modificação da envoltória espectral, um filtro arbitrário. Da frequência nula até metade da banda, a gente mantém o espectro sem distorção. Então, de 0 até metade da banda, a gente tem uma banda de passagem constante. Um pouquinho acima da metade do espectro até o final da banda, a gente faz um decaimento aqui de meio para 0 linear. Isso é uma forma arbitrária de atenuar as componentes frequenciais da metade da banda superior, de modo que a gente compense, né, a reversão no domínio da banda replicada. Vai fazer a plotagem da resposta em frequência em magnitude desse filtro, vai filtrar o sinal de saída do sistema expansor com o filtro que a gente projetou e tocar finalmente o sinal original e o sinal expandido após a filtragem. Esse sinal expandido tem que ser reconstruído com FR igual a 2Fs, como a gente viu antes, para que a gente não distorça as componentes originais do sinal. Então, se a gente rodar esse código, a gente primeiro vê aqui o filtro de modificação da envoltória espectral. Na verdade, na banda de passagem a magnitude é igual a 2, porque isso é necessário do ponto de vista da reconstrução, porque o fio de reconstrução requer esse fator igual a 2. Tem uma queda de 2 para 1 aqui, e a resposta em frequência da metade da banda até o final da banda, ou seja, de 4 a 8 kHz, decai linearmente. O usuário ele pode ajustar, né, o quanto de atenuação ele dá nessa queda aqui de 2 para 1, ou uma queda diferente. Essa queda linear aqui não pode ser ajustada nessa implementação, mas nada impede de você criar um outro tipo de formato para essa parte aqui do espectro, de modo a compensar a reversão no domínio frequencial da réplica que está sendo adicionada ao espectro. Então esse é o formato da resposta em frequência do filtro. Se a gente voltar ao código, a gente percebe, eu multipliquei por 2 aqui a magnitude, então é 2, 2, 1, 0, que a gente observa aqui no gráfico, né? 2 na frequência nula, 2 na metade do espectro, depois, um pouquinho depois vem para metade de 2, 1, e no final vem para 0. A resposta está aproximando a especificação que foi dada. Se a gente continuar a rodar o código, a gente vai ouvir primeiro o sinal original e depois o sinal com a banda estendida. Aqui a gente vai lançar a mão de uma propriedade de sequências e séries que diz o seguinte: se o somatório de n igual a 1 até infinito de AN converge... Aqui a gente vai lançar a mão de uma propriedade de sequências e séries que diz o seguinte: se o somatório de n igual a 1 até infinito de AN converge... Como deu para perceber, o sinal processado parece mais rico em termos de altas frequências e possivelmente é mais inteligível do que o sinal original. Esse tipo de processamento era utilizado no passado em aparelhos celulares para você melhorar a inteligibilidade do sinal nos alto-falantes pobres que eles tinham à época. Esse tipo de processamento não era tão crítico em termos de distorção, porque o próprio alto-falante do celular já distorcia um bocado o sinal. Então a distorção produzida pelo procedimento de extensão de banda não era tão percebido em relação à própria distorção intrínseca do sistema acústico de reprodução dos celulares de antigamente.
A gente pode fazer também a visualização desses dois sinais usando aqui um monitor espectral. Esse aqui é o sinal original. Aqui a gente vai lançar a mão de uma propriedade de sequências e séries que diz o seguinte: se o somatório de n igual a 1 até infinito de AN converge, como no caso anterior, sinal limitado em banda de 0 até 4 kHz, né? E agora a gente vai ver o sinal processado pelo método SBR. Aqui a gente vai lançar a mão de uma propriedade de sequências e séries que diz o seguinte: se o somatório de n igual a 1 até infinito de AN converge, a gente percebe a criação das altas frequências na metade superior do espectro. Entretanto, isso não é coerente com o que era visto antes. Quer dizer, essa parte de baixas frequências de energia vem parar aqui na região mais alta. O ponto de simetria aqui é o Fs sobre 4. E no mais, a gente pode perceber algum tipo de vale, né, nessa região de Fs sobre 4. Né, porque é o ponto de reflexão. Né? Esse espectro recriado aqui não é coerente com esse aqui, devido à reversão frequencial intrínseca do método SBR.